Mudar de assunto para falar do Cruzeiro, mais especificamente do atacante Edu. Tá 10 jogos sem balançar as redes, o jogador fica meio angustiado com isso, né? E você, corneteiro, sabe que até na sua pelada esse tipo de jejum acontece. Alô, rapaziada, GE na área, visita a escolinha de futebol, então vamos caprichar, hein? Eita! Ih, rapaz! Mas será possível? Vem cá, fala a verdade pra quem tá em casa vendo o Globo Esporte. A gente chegou aqui, começou a filmar vocês. Foi combinado vocês não acertarem o gol ou é coisa que acontece mesmo? É coisa que acontece. É coisa que acontece mesmo, tem hora que você não quiser acertar, é esperar o momento certo. E a gente chegou bem no momento errado, né, pelo jeito. Foi no momento errado mesmo, não tava acertando nada, mas uma hora a gente acerta, faz os gols, ajuda o time. Acontece muito. Tá vendo aí, né, Edu? Nem precisava ter aparecido assim tão cabisbaixo depois do empate com o Brusque. Queria muito ter feito um gol e sair daqui vitorioso, infelizmente não conseguimos. Foi o 10º jogo seguido sem balançar a rede. É uma situação que me incomoda, principalmente por ser uma situação onde eu não estou acostumado a vivenciar. Pressão é todos os dias, só pelo fato de você estar no Cruzeiro é pressão. Procuro lidar da melhor forma possível, trabalhando, dando o meu máximo, me entregando. Maior jejum dele nos últimos 6 anos. Às vezes é um chute fraco, defesa do goleiro, mas essa conta precisa ser dividida com o restante do time. A bola tem chegado menos lá na frente. A última partida, por exemplo, foi a que o Cruzeiro menos chutou em direção ao gol na Série B. Ele perdeu até alguns gols, mas ele está sendo menos acionado. E se ele for acionado, ele vai guardar porque tecnicamente ele é acima da média. Não à toa é o artilheiro do time na temporada. 16 gols em 34 jogos. E ainda que não marque desde aquele 2-0 contra a Ponte Preta no dia 16 de junho, participou dos gols contra Sport, Londrina e Novo Horizontino. Além de ter um gol mal anulado contra o Ituano. É quem mais chuta, mais cabeceia e quem mais dá passe para gol ao lado de Neto Moura. Fora a liderança que ele exerce. Ele é artilheiro? Ele é artilheiro, vive de gol. Não está fazendo agora, mas tem algo particular no Edu que atrai a marcação do zagueiro. Às vezes, outro jogador aparece livre, então temos que saber aproveitar isso também. Aproveitar também. Quanto mais tempo você passa sem fazer gols, quando surge uma oportunidade, você pode estar um pouco ansioso, né? Mas quando sair o primeiro também, ele volta à normalidade, que é fazer muitos gols, porque ele tem capacidade técnica para isso. Ele sabe disso e contra o Tombense vai jogar onde mais se sente à vontade na temporada. É que dos 16 gols dele este ano, 11 foram em casa. É trabalhar, estar muito concentrado para a primeira oportunidade que eu tiver, eu reverter ela em gol e acabar com esse jejum aí o mais rápido possível. Sábado já tem um novo jogo em casa para a gente fazer diferente e conquistar a vitória. É questão de tempo, uma hora esse golzinho sai. Já o Edu retoma o caminho do gol. Após empate por 0-0 entre Vasco e Chapecoense no domingo, a 22ª rodada da Série B segue hoje com mais um jogo, às 9h30 da noite. Com 30 pontos, o 7º colocado Sport recebe o Criciúma, que é o 9º e tem 28 pontos. E apenas no sábado, o líder Cruzeiro recebe o 5º colocado Tombense. Vamos Cruzeiro! Bora lá falar do Cruzeiro, porque como já adiantaram o Léo e o Fred na manchete, o início de tarde é movimentado, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Na Toca da Raposa, Fred Teixeira, um abraço pra você, boa tarde. Um abraço, Pedro, um abraço, Léo, um abraço aos ouvintes. Realmente, daqueles dias agitados na Toca da Raposa. Várias notícias, coisas boas e coisas ruins. Vamos primeiro começar com o lado bom. A gente tenta colocar pra cima primeiro, né? O lado bom é que hoje, no treino na Toca da Raposa, após 2 dias de folga, 2 jogadores que estavam entregues aos cuidados do departamento médico voltaram a fazer aquele trabalho que a gente chama de transição para o trabalho de campo. O volante William Oliveira e o atacante Rafa Silva. Já é uma boa notícia que pode mostrar que em breve eles estarão novamente disponíveis para serem escalados por Pesolano. O William Oliveira, sem dúvida nenhuma, um titular absoluto dessa equipe, um jogador que se encaixou perfeitamente no esquema do treinador uruguaio
E o Rafa Silva demonstrou a sua importância nas vezes que esteve em campo, fazendo gols, dando assistências, se mostra como uma grande opção a Edu quando o treinador tem que fazer alguma mudança, e em alguns casos chegou até a jogar junto com o próprio artilheiro do Cruzeiro também nessa temporada. Então não é para agora, para o duelo contra o Tombense, mas quem sabe já nas próximas rodadas da Série B eles terem condições de retornarem, porque fizeram muita falta mesmo a esse grupo do Cruzeiro. Agora vamos às outras notícias, as partes ruins da coisa. Infelizmente, como a gente já tinha essa possibilidade, o Giovani Jesus, lateral revelado na prata da casa do Cruzeiro, teve realmente constatado uma lesão na coxa e está fora, vetado já para o duelo contra o Tombense. O Cruzeiro não divulga previsão de retorno de seus atletas para as atividades, mas uma contusão desse tipo, dificilmente ele também estará disponível para a sequência do Cruzeiro. A grande questão é, o Cruzeiro já não tinha o uruguaio Léo Paz, com problema no pé direito, que fazia essa função. Era um armador, mas que vinha atuando improvisado como um ala direito. Giovani Jesus era seu reserva imediato e agora também está lesionado. Com isso, de lateral direito mesmo, de fato, para a posição, só resta o Rômulo no elenco. A gente sabe da questão física, da limitação que o Rômulo tem em alguns momentos, apesar de todo o seu vigor ainda, é um atleta que se cuida muito. A gente sabe que a torcida do Cruzeiro tem uma certa resistência ao Rômulo como titular. Vamos ver o que o Pesolano vai adotar nessa questão para ver quem será o titular do setor. A outra opção que ele tem seria improvisar mais uma vez. Tanto Felipe Machado quanto Neto Moura já fizeram essa função com o próprio Pesolano e também em outras equipes. A questão do Felipe Machado é uma possibilidade maior porque até então o Felipe Machado vinha sendo improvisado como zagueiro. Só que para o duelo de sábado contra o Tombense, o Pesolano contará com o retorno de Eduardo Brock, que cumpriu suspensão. Desta forma, o Machado estaria liberado para poder ser improvisado, caso o Pesolano opte por isso. Muito bem, são muitas coisas realmente, né? Eu acho que o primeiro ponto é lamentar essa lesão, a gente já esperava, né? Pela forma como ele sentiu no sábado o Giovani Jesus, e a situação da volta do William Oliveira acho que pode ser um alento. O Cruzeiro tem sentido realmente falta ali na contenção, né? Vocês citaram bem, e acho que principalmente, né, Léo? O momento é de ver essa escalada, né, nos números de lesões e tal, e pensar que o Cruzeiro tá de alguma forma se reforçando, tá de alguma forma com um elenco mais consolidado e principalmente com uma vantagem. Não é que esteja confortável, que a gente falou ontem, né? Não é que esteja sentado nessa vantagem, mas ele conta com isso hoje para não sofrer tanto quando perde esses jogadores e que causa uma oscilação, né? Era um momento já até esperado, né? Desde o início da temporada, o próprio técnico Pesolano tenta chamar muito o torcedor, a crítica para a realidade do Cruzeiro. Ele sempre fala sobre este momento que poderia chegar e chegou. É um momento em que o Cruzeiro não atua muito bem, não faz boas exibições, sofre com desgaste físico. O jeito do Cruzeiro de jogar já ficou manjado e isso também já era esperado, óbvio, né? A partir do momento que você faz quase 19 jogos, né? Um turno inteiro jogando da mesma forma, vai vir para o segundo tempo, o segundo turno, enfrentar os mesmos adversários. A maneira vai ser um pouco diferente, vai ter que ter uma criatividade, algo novo aí o Cruzeiro. E sobre os retornos, o William Oliveira é importantíssimo, né? Nesse time do Cruzeiro, mas ainda acho que fica mais valioso a volta do Rafa Silva, né? Muito Sim. importante esse atacante se firmar, né? Digo se firmar não necessariamente no time, mas sem lesão, porque precisa contar com ele o Pesolano, não seja titular, mas era uma boa opção também ali pro banco de reservas o Rafa Silva. Agora, sobre fazer essa função do Giovani Jesus sem o Léo Paz, não sei não, viu? Acho que o Felipe Machado, eu não enxergo muito ele com essas características, embora ele tá sendo até um coringa pro Pesolano, né? O Felipe Machado, se deixar até no gol, parece que ele quer jogar, parece que ele quer estar entre os 11 pelo menos, quer estar atuando. Acho que ele não comprometeu quando atuou na defesa, né? Na vaga do Eduardo Brock, que volta, você disse, mas talvez para um jogador mais avançado pelo lado, não sei. Eu acho até que o Machado, quando ele atua mais centralizado, ele chega mais com qualidade do que, por exemplo, um Canezinho, sabe? Ele tem um chute de fora da área, de vez em quando ele até cobra escanteio, falta, então é um jogador que tem a finalização um pouco melhor, acredito, que um próprio Canezinho.
E o Neto Moura, a gente vê muito ele no meio, auxiliando no lançamento, né? Ele faz bons lançamentos. Não vejo ele pisando tanto na área, mas ele tenta essa ligação. Vamos ver o que vai fazer o Pesolano, né? Eu penso como você também, Léo, porque acabaria modificando 2 setores de uma vez só. Você acabaria perdendo no meio-campo, que é um setor fundamental, principalmente se você deslocar o Neto Moura. Você cobriria o setor da ala direita, mas acabaria criando um problema no meio-campo. Então, penso que de início, sim, é Rômulo mesmo e criar um sistema defensivo que favoreça a presença do jogador. Porque o Rômulo, ele tem uma experiência muito grande. Pode não ter, claro, o mesmo vigor físico que o Giovani Jesus tem, claro, é óbvio, pela complexão física, pela idade mesmo, não tem, mas tem o lado da experiência que sabe dosar melhor as idas ao ataque, que sabe se controlar melhor. O Cruzeiro poderia passar a atacar, por exemplo, com mais frequência pelo lado esquerdo, com o próprio Bidu, com Bruno Rodrigues. É possível trabalhar isso. E a torcida do Cruzeiro tem que apoiar. Quem for escalado, seja o Rômulo, o titular, tem que apoiar o tempo todo. E você falou uma coisa importante. O Cruzeiro vinha com esse esquema de 3 defensores exatamente a partir do jogo contra o Tombense lá em Muriaé. O time foi escalado ainda com 4 defensores e no final, quando o Cruzeiro estava atrás do placar, o Pesolano colocou Eduardo Brock em campo, armando o time com 3 zagueiros. Aí sim o Cruzeiro pressionou, conseguiu um empate, um gol de pênalti sofrido pelo Rodolfo e cobrado pelo próprio Brock, e a partir dali o Cruzeiro passou a atuar com 3 zagueiros e foi um sistema que surpreendeu as equipes adversárias, só que, como você disse bem, Léo, agora todo mundo já marcou o estilo de jogo do Cruzeiro. Então o Cruzeiro tem que se reinventar para voltar a render bem e, se não render bem, pelo menos continuar fazendo os resultados em casa, que o Cruzeiro é o único time ainda 100% como mandante na competição. Agora, a gente tá falando aqui, esqueci do Chá, hein? Será que pode pintar aí como titular? Já estreou no final de semana? Eu penso que ainda não, eu penso que ainda vai ganhar mais minutos em campo, vai ter mais possibilidade de atuar, mas como titular eu ainda acho difícil. E para fechar nessa primeira rodada aqui, o Adson Silva, que é o presidente do Atlético Goianiense, revelou em entrevista à rádio lá em Goiânia que tem proposta pelo zagueiro Oliveira. Essa proposta seria feita por um clube dos Estados Unidos para levar o jogador. Foi uma entrevista ao nosso companheiro Edson da Hora. Ele comunicou sobre essa proposta, só que o Cruzeiro, no contrato de empréstimo, o Cruzeiro tem preferência de compra do passe do jogador. Ou seja, o Cruzeiro teria que, pelo menos, igualar essa proposta apresentada, se é que foi apresentada, né? No futebol a gente sabe como as coisas funcionam, para poder contar com o Oliveira. O Oliveira tem sido um grande destaque dessa defesa do Cruzeiro, atuando centralizado, é um jogador que comete poucas faltas, leva poucos cartões amarelos, então é um jogador que caiu realmente com uma luva, já chegou, estreou, foi titular e não saiu mais do time, só saiu em momento que teve que cumprir suspensão, e isso pode ser realmente um fator ainda mais importante para ser um jogador que fique no Cruzeiro, não pensando só na Série B deste ano, mas até mesmo na possível volta à elite no ano que vem. Pois é, vai ter que agir no mercado agora o Cruzeiro, né? Acho que talvez não estivesse contando com essa no momento em que tem ali um sistema defensivo um pouco mais consolidado, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o mercado ele tá aí para pregar essas peças, né? Não sei se o Cruzeiro vai querer de fato comprar dependendo dos valores que estiverem estabelecidos ou dessa proposta que vem provavelmente, né, ao Atlético Goianiense no momento de destaque do Oliveira, né? Que não foi tão bem no fim de semana, né? Imagino que o Cruzeiro não vai fazer loucura, né? Depende muito desses valores, depende muito se tem mesmo essa proposta oficial, embora tenha vindo esta fala do próprio presidente do clube, mas tem que entender um pouco essa negociação. Agora, o Lucas Oliveira, eu vejo ele até como um dos mais regulares, né? O Cruzeiro não vem bem como um todo mesmo, né? Tem alguns deslizes, a defesa, mas entre os 3 zagueiros, o Lucas Oliveira talvez é o mais regular. O Zé Ivaldo caiu de produção, o Brock ainda tem algumas falhas mais evidentes, mas até talvez
talvez porque a posição dele, acredito que é um pouco mais tranquila, né? Porque Zé Ivaldo e o Brock saem mais pro jogo, né? Saem mais pelos lados. E o Lucas Oliveira mais tranquilo ali atrás, fica centralizado. Talvez a vida um pouquinho mais fácil, por isso não apareça tanto com as falhas, mas ainda assim é um dos zagueiros mais regulares, caiu como uma luva aí nesse time do Pesolano. E é algo que aconteceu há pouco tempo com o Rafa Cabral, né? Também foi assediado e o Cruzeiro teve que refazer ali um contrato com ele. E isso vai aparecer pro Cruzeiro. Para o próprio Pesolano também, o Cruzeiro teve que correr atrás e já fazer também um novo contrato, porque é um time que apareceu muito bem no primeiro turno da Série B, com alguns destaques, tem as suas limitações, mas ainda assim é um time que aparece bem e com certeza vai sofrer pressão do mercado. Destaque final da Raposa, Fred Teixeira. Diga lá, Fred. O Cruzeiro tenta correr contra o tempo para conseguir regularizar o lateral esquerdo Marquinhos Cipriano. O Shakhtar Donetsk, que é o dono dos direitos do jogador, havia tentado fazer com que o jogador retornasse para a Ucrânia, mas tanto o staff do jogador quanto o Cruzeiro entendem que a suspensão do contrato do atleta com o clube ucraniano está em vigor, à medida que a FIFA impôs para jogadores que pertencem a clubes da Rússia ou da Ucrânia em função da guerra entre os dois países. O Shakhtar queria o retorno dele porque o Sion, clube pelo qual o jogador atuou na última temporada, fez uma proposta de compra. Só que perdeu o prazo, o jogador se transferiu para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro já fez o que era possível, solicitou à Federação Ucraniana de Futebol o envio do certificado de transferência internacional do jogador. Agora, a federação tem 7 dias de prazo para pressionar o Shakhtar a enviar essa documentação. Se não fizer em 7 dias, a própria CBF pode emitir um certificado provisório para que o jogador possa ser inscrito pelo Cruzeiro e aí sim possa fazer a sua estreia. Oficialmente ele já poderia ter começado a jogar desde o dia 1º de agosto, vulgo ontem. Mas, como o clube não enviou documentação, o Cruzeiro segue com essa pendência para tentar regularizar mais um reforço para o técnico Paulo Pesolano.